A questão de número 5 da página de número 60, ela faz uma pergunta. E o interessante nessas questões que tem plano cartesiano é você desenhar o plano cartesiano e seguir tudo que ele pede para que seja feito. Seguir os passos que ele pede, para que você tenha uma melhor visão do que se quer determinar. Porque, às vezes, você só de copiar, só de ler um texto, você não obtém a informação que ele quer. E o plano cartesiano, vocês viram que eu posso montar figuras, eu posso montar ampliações, reduções, marcar pontos. Então, o interessante aí é você ter condição de você fazer o plano cartesiano e você visualizar as perguntas através do que você manuseou, do que você fez. Isso é legal. Tá? Página 60. Então, o que ele fala na página 60? Se um polígono tem vértice nos pontos A, 3 e 0, B, 1 e 4. Então, 0 e 3 quer dizer? 0 e 3 quer dizer que x é 0, y é 3. Está em cima de y no ponto 3. B, 1 e 4, x é 1, y é 4. Então, aí eu vou unir o ponto A ao ponto B. Criaria um segmento de reta. Determine outros vértices de modo a formar, aí, letra A, um paralelogramo de lado AB. O que acontece? Quando você fala em paralelogramo na geometria, nós vimos que existem 4 figuras que recebem o nome de paralelogramo. O próprio paralelogramo mesmo, o retângulo, o losango e o quadrado. Essas 4 formas que eu falei são denominadas paralelogramos. Então, essa resposta aí é muito pessoal, dependendo da figura que você quer formar. Por isso que a resposta ali tem uma resposta não tão direta, ela está mais abrangente. Olha bem, serão válidas quaisquer respostas cujos valores de x sejam 0 e 1, 0 e 1, e o valor de y tem a diferença de uma unidade, ou ainda, os valores de y sejam 3 e 4. Para que você consiga formar uma das figuras que eu falei. Então, é uma resposta muito pessoal. Por isso que é interessante você fazer o desenho do plano cartesiano, você manusear o plano cartesiano, para depois você dar a sua resposta. Isso é importante. Então, aqui na sua telinha, tem alguns possíveis valores para os seus pontos, para os seus pares. Poderia ser 0 e 6 e 1 e 7. Ou 4 e 6 e 5 e 7. É uma escolha pessoal de cada um de vocês. Então, vou tornar a falar. O ideal nesse tipo de questão é você construir o teu plano cartesiano para poder responder o que é pedido. Letra B. Eu quero agora montar um quadrado com diagonal AB. Quadrado é uma figura que possui os 4 lados iguais. Só que já me deu já uma diagonal, que liga um vértice ao outro. Então, aqui a resposta só pode ser, quer dizer, não pode ser outra. 0 e 4 e 1 e 3. Ou seja, x igual a 0, y4. Ou x igual a 1, y3. Vocês não podem esquecer, quando se fala em plano cartesiano, são pares ordenados. São pontos que seguem sempre uma certa ordem. E que ordem é essa? O primeiro valor sempre pertence ao valor de x, o segundo sempre pertence ao valor de y. Isso é obrigatório.
Letra C. Eu quero agora criar um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo que possui dois lados iguais e um diferente. De lado AB. Então, AB é um lado. Eu quero tentar criar quais são as outras dimensões que eu preciso. Então, no caso, 1 e 3, x1, y3. 0 e 4, x0, y4. Ou 0 e 5, x0, y5. Essa é a questão de número 5. A questão de número 6. Paula desenhou um plano cartesiano em seu caderno e marcou os seguintes pontos. O ponto 0 e 2, x0, y2. O ponto 1 e 3, x1, y3. O ponto 3 e 1, x3, y1. E o ponto 2 e 0, x2, y0. Ela marcou. Primeira coisa, reparem bem interessante o que ela falou aí. Ela desenhou um plano cartesiano onde? No caderno. Eu falei, é necessário que façam isso também. Fez no caderno. Pegou x, y. O ponto de encontro entre as retinhas é a origem, 0 e 0. Você vai marcar valores em x e y. Vai criar as malhas quadriculadas e vai marcar os pontos que te deu. 0 e 2, 1 e 3, 3 e 1 e 2 e 0. Se ela formar um quadrilátero, quer dizer, ligando 6 pontos, com esses vértices, que tipo de quadrilátero ele irá formar? Se você ligar, fizer direitinho o seu plano cartesiano, construir esses pontos, ligar esses pontos, a figura que você vai formar, ela é um retângulo. Letra A. Então, mas é necessário que você faça, que você construa o seu plano cartesiano. Isso é necessário às vezes, tá bom? Por mais que a maior parte dos exercícios que você vai encontrar pela frente, já vem o plano cartesiano pronto. Mas interessante que vocês já consigam, vocês mesmos, construir um plano cartesiano e colocar o valor que ele quer nesse plano cartesiano. Isso é legal. Então, questão 6, letra A, retângulo. Questão de número 7, página 61. Observe a planta simplificada do condomínio onde Mariana mora. Suponha que as linhas do mapa sejam linhas realmente presentes no chão do condomínio, para ir do vestiário feminino até a piscina, caminhando apenas sobre as linhas do piso, seguindo a rota mais curta possível. Mariana tem 3 opções de caminhos. Descreva essas 3 opções, dando as coordenadas, os pontos sobre os quais Mariana iria passar. Então, se você olhar no seu livro, tem um desenho bonitinho. Ela quer ir do vestiário feminino, até a piscina. E quer gastar o menor caminho possível. E ela tem 3 chances diferentes que vão usar a mesma distância. Então, qual é o primeiro caminho? O primeiro caminho é a partir da origem. É o ponto 1 e 4, onde fica o vestiário feminino. Então, primeiro caminho, ponto 1 e 4. Depois ela foi para o ponto 2 e 4, andou uma casinha para a direita. Depois, 3 e 4, andou mais uma casinha para a direita. Finalmente, ela subiu, 3 e 5. Aí chegou na piscina. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, ela pegou também, saiu da origem, no caso 1 e 4. Andou à direita uma casa, 2 e 4. Subiu uma casa, então 2 e 5. Andou à direita uma casa, chegou no 3 e 5, aonde era a piscina.
E o terceiro caminho, ela saiu do vestiário 1 em 4. Subiu uma casa, 1 em 5. Depois andou para a direita uma casa, 2 e 5. E finalmente chegou no vestiário, deu mais uma casa, 3 e 5. Essas as coordenadas dos 3 caminhos que Mariana iria poder utilizar para sair do vestiário feminino e chegar na piscina, gastando o espaço mais curto possível. Agora, mergulhando fundo. São as 2 últimas questões do capítulo 7. Então, leia atentamente as questões, tá bom? Leia os passos seguintes e assinale a alternativa incompleta, o algoritmo, quer dizer, a sequência, de modo que o caminho trilhado sobre o plano tenha a forma de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, aqui também o que é interessante, você tem um plano cartesiano e colocar os passos que ele te deu. Te deu 3 passos. Primeiro passo, caminhando sobre o plano, partir do ponto de coordenadas 10,1. Esse é o início. O ponto em que x é 10, y é 1. Comecei daí. Depois, caminhei na diagonal, quer dizer, de forma inclinada, até o ponto 5 e 8. Então, do ponto 10 e 1, eu cheguei no ponto 5 e 8. O valor de x, 5, y, 8. Parei ali. Em seguida, desci 7 unidades. Então, eu estava naquele ponto ali, 5 e 8, desceu 7 unidades. Você pararia em que ponto? 5 e 1. Estava em 5 e 8. Desses 7 unidades, eu parei no ponto 5 e 1. Parei ali. Mas eu quero formar um triângulo retângulo. Aí é feito algumas perguntas com relação a isso. Uma delas qual é? Eu vou caminhar, então, 6 unidades para a direita? Não. Se você contar do ponto 5 e 1, onde eu parei, até fechar a figura 10 e 1, você vai andar 5 unidades para a direita. Por isso que ele descer já, de uma vez. Então, errado, letra A, errado. Letra B, caminhei para a esquerda de volta ao ponto 10,1. Não, 10,1 está à direita de onde eu parei. Então, está errado. Letra C, caminhei 5 unidades para a direita? Sim, correto. No ponto 5 e 1. Para chegar no ponto 10 e 1, eu vou andar 5 unidades para a direita. Opção certa, letra C. E, por último, aí, em um depósito, questão número 2, em um depósito, havia uma caixa cúbica empilhada em cima de outra caixa. Esta última caixa em formato de paralelepípedo. Uma formiga deslocou-se do ponto A ao ponto B, como está mostrando no seu livro, andando pelas arestas das caixas que estão empilhadas, segundo a figura ao lado. Supondo que a caixa tem a mesma altura, quer dizer, mesma dimensão, 50 centímetros, e que a caixa de baixo tem um dobro do comprimento da caixa de cima, mas no comprimento. Ele pergunta o seguinte: determine quantos centímetros essa formiga andou, se deslocou, quer dizer que ela andou. Pega do ponto A ao ponto B, ela andou quantos espaços? Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela andou 6 arestas. Cada aresta mede quantos centímetros? 50 centímetros. Deu para saber quanto ela andou, o que fazer? 6 vezes 50. Foi igual a 300 centímetros. Essa foi a dimensão que a minha formiguinha andou do ponto A até o ponto B. Então, sexto ano, vamos dar uma introdução aqui
as chamadas frações. Né? O que vem a ser as frações na matemática? O que é uma fração na matemática? O que ela representa na matemática? Fração, ela representa a parte de alguma coisa, a porção de alguma coisa. Então, quando se fala em fração, imagine em partes, divisão em partes iguais. Deixa eu dar um exemplo que vocês vão até gostar. Imaginem uma pizza. Uma pizza do sabor que você mais gosta. Geralmente a pizza, quando você compra a pizza, ela é uma circunferência, é um círculo, né? Completo. Ela vem dividida geralmente em 8 partes. A pizza grande vem em 8 partes. 8 partes é a pizza inteira. Se você comer isso aí, 8 fatias. Se você comer 3 fatias dessas, João, que parte da pizza eu comi? 3 em 8. Ou melhor, 3 oitavos. Eu comi 3 partes de 8. Se eu tivesse com muita fome e comesse 5 partes, eu comeria 5 oitavos. 5 em 8. Mas se tivesse excessivamente com fome e comesse a pizza inteira, eu comeria 8 partes de 8. 8 sobre 8, para mim, é a pizza inteira. Então, representa um inteiro. Então, a fração, ela foi criada para quê? Para trabalhar através de partes. Isso aí, Daniel, um inteiro. Por exemplo, hoje em dia, a gastronomia, a culinária, está crescendo muito. Muito mesmo. E muitas receitas hoje, você busca até na internet, que as pessoas hoje na internet, têm hoje na internet esse acesso, ela trabalha com os termos fracionários. 2 xícaras e meia, 3/4 de uma xícara. Então, hoje, cresceu muito o uso, né, dessas expressões na culinária. E se a pessoa não tem a noção de como trabalhar as frações, digo a você o seguinte, ela não faz nada. Não faz nada. Ela vai fazer errado, porque tem que ter noção de como funciona essa fração. Tá? Outro exemplo eu gosto de dar. Imagine uma barra de chocolate. Você comprou uma barra de chocolate, partiu a barra em 4 partes. Se eu comer uma dessas partes, eu comi 1/4 da barra de chocolate. É um pedaço em 4. Se eu comer 3 pedaços, 3 partes, comeria 3/4. 3 partes ou 3 pedaços em 4. São frações. Agora, se você comprasse uma caixa de bombom e viesse 10 bombons naquela caixa, e se eu comesse 3 bombons na hora, que parte de bombom eu comi da caixa? 3 décimos. 3 partes em 10, quer dizer, 3 décimos. Então, a fração, ela representa, como João falou, alguns falaram, uma parte de alguma coisa. Uma parte de um inteiro. E uma fração, ela tem 2 elementos básicos. Um chamado de denominador. O numerador fica na parte de cima, parte de baixo. Isso é uma fração. Agora, o que cada um faz em relação a uma fração? Quem é o denominador em uma fração? O denominador, ele simboliza em quantas partes
o inteiro foi dividido. Vou repetir, hein? O denominador simboliza em quantas partes o inteiro foi dividido. No caso da pizza, 8 partes. Então, denominador, 8. Na barra de chocolate que eu falei, 4 partes. Denominador, 4. No bombom, tinham 10 bombons. Denominador. E o numerador, o que ele indica? Quantidade de partes que foram usadas, que foram utilizadas. Então, numerador, quantidade de partes que foram utilizadas, que eu usei. Isso é uma fração. Então, a fração é muito importante, como eu acabei de falar, nesse manuseio diário. Hoje em dia, algumas áreas, e elas se expõem muito em relação a isso, né? Lembrando que a fração nada mais é, hoje, a divisão entre dois valores. Tá? Então, por isso tem um tracinho ou 2 pontinhos. Interessante, a fração ela não é um número natural. Quando se fala em número natural, são números 0, 1, 2, 3, 7, são naturais. A fração não. Ela tem a chamada de conjunto dos números racionais. Esse é um conjunto que envolve hoje as chamadas frações. Tá? Acabei de mostrar a vocês como você lê uma fração. Por exemplo, se tivesse lá sobre 2. 1 tracinho 2. 1 sobre 2. Como é que eu leio? 1 meio. Se tivesse 3 sobre 2. 3 meios. Se tivesse 1 sobre 7. 1 sétimo. 3 sobre 11. 3 onzeavos. 10. Vai ter terminação avos na tua fração. Algumas frações têm números específicos. Todos que são potências de 10, o denominador é 10, é décimos. O denominador é 100, centésimos. O denominador é 1000, milésimos. Décimos de milésimos. Essas são específicas. Em relação às outras, entre elas, você contou o denominador, passou de 10, vai entrar a nomenclatura convencional, mais a palavra avos. Então, 7 sobre 15. 7 quinzeavos. Então, assim que nós lemos, tá? Em termos de leitura. Ela tem, na matemática, esses nomes diferentes que representam para mim fração. A fração, sim, se eu falasse quociente, quociente, ele é o que é resultado de uma divisão. Só que a divisão tem que ter numerador. Então, o termo quociente hoje, na matemática, ele também expressa a palavrinha é chamada de razão. A palavra razão também exprime hoje uma fração. A razão ela é uma comparação entre dois elementos. A comparação entre dois elementos, você pode trabalhar como se fosse uma fração. É igual, por exemplo, essa razão, eu acho que é o seguinte. Se a pessoa vai fazer um bolo, por exemplo, se ela usar 2 xícaras de trigo, para mim, na matemática, isso é uma razão. Ela usa 2 trigo para 3 ovos.
Então, eu posso exprimir esse termo culinário através do conteúdo chamado de razão. Então, a razão, ela hoje expressa a teoria básica ok? Existem várias formas de você expressar hoje uma fração. Através de desenhos, só que, teoricamente, são desenhos idênticos. Por mais que na prática você não faça. Mas, como eu falei, tem uma pizza, ela vem em ossos. São 8 pedaços idênticos, iguaizinhos. Eu comprei a barra de chocolate em 4 partes. Se for uma fração, são 4 partes iguais. Eu posso afirmar que ela é uma fração. Então, a fração era prático. Isso torna até interessante até, né? Aumento ou diminuição, ok? Ela tem uma classificação. Tem frações chamadas de própria, imprópria, até mista. Fração própria é a fração na qual o numerador é menor que o denominador. Imprópria, o numerador é maior que o denominador, ok?